Ótimo! Então, hoje, como havia prometido, nós vamos estudar uma parte muito importante, que é a moralidade dos atos humanos. Vamos estudar quando que nossos atos são bons e quando que eles são ruins. O que que a igreja ensina sobre isso? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer que os atos humanos, vou colocar aqui uma definição, vou continuar seguindo o catecismo, né? Definição do ato humano: são todos os atos realizados pelo homem com sua liberdade. Diferem-se dos atos do homem. Então, nós fazemos uma distinção entre atos humanos e atos do homem. Os atos do homem são aqueles que não entram à liberdade. Então, todas as ações que estão ocorrendo agora, por exemplo, no meu organismo, e que não entra a minha liberdade para que elas ocorram. Então, a respiração, a digestão, enfim, todos os sistemas que há dentro do meu organismo aqui que estão funcionando e tudo. Então, nós chamamos esses atos de atos do homem. E atos humanos, aqueles que entram à liberdade, porque são esses que vão ser passíveis de moralidade. Não tem sentido eu falar se o respirar foi bom ou foi mal. Do ponto de vista médico, sim, mas do ponto de vista moral, ético, não, né? Então, o ato humano ele vai ter a liberdade, ele vai ter a advertência, você consciente desse ato, para que ele seja moral também, e vai ter o consentimento ou não consentimento dele. Se eu consenti ou não consenti naquele ato. Então, nós dizemos que para você saber a moralidade dos atos humanos, não é tão simples assim como nós pensamos, porque para que você saiba essa moralidade, concorrem 3 elementos. Então vamos lá. Primeiro elemento, o objeto do ato, as circunstâncias que o rodeiam e a finalidade desse ato. Então nós dizemos assim que essa tríade, né? Objeto, fim e circunstâncias. 3 elementos. Então vamos explicar o que é o objeto do ato. A ação já vista do ponto de vista moral. Por exemplo, todas as ações que nós fazemos, agora vocês estão tendo uma ação que é a ação de assistir aula, não é verdade? Então, eu estou tendo uma ação agora que é falar e dar essa aula. Todas as ações humanas, agora já olhando do ponto de vista moral. Então, tanto assim que o mesmo ato físico, para distinguir do ato físico e do ato moral, o mesmo ato físico tem vários atos morais. Por exemplo, matar, do ponto de vista moral, há várias vertentes desse matar. O assassinato, a defesa própria. Eu matei em defesa própria. Eu matei a pena de morte. Nós estamos falando sempre da morte como ato físico, mas do ponto de vista moral, nós já vamos concretizar e já vamos dizer aquela ação já com uma conotação moral. Então, um assassinato já tem uma conotação moral. Ah, foi um matar de legítima defesa, foi um matar que foi um homicídio, foi um matar, entende? Então, isso que nós chamamos de objeto, né? Que é essa ação já com a conotação moral. Falar é uma ação física, só que o falar tem muitos aspectos desse falar, do ponto de vista moral. Por exemplo, mentir. Eu estou falando, mas
Só que eu estou falando algo que eu não deveria falar, uma mentira. Rezar, então uma ação já mais concreta também do falar. Insultar, adular, difamar, jurar, blasfemar, todas essas ações são dentro desse conjunto falar, mas o falar em si não é um objeto moral, porque você ainda não deu a moralidade para ele. A moralidade de um ato depende principalmente do objeto. Então, aquele ato que eu vou analisar agora, ele vai depender principalmente do objeto, mais do que do fim e mais do que das circunstâncias. Né? Então, esses três elementos, nós vamos ver que o objeto é muito importante. Né? Se o objeto é mau, o ato será necessariamente mau, independentemente do fim e das circunstâncias. Se o objeto é bom, o ato será bom se forem boas as circunstâncias e a finalidade. Então, se o ato é mau, ele já vai tornar, o objeto é mau, perdão, ele já vai tornar mal aquele ato, aquela ação. Então, por exemplo, roubar. Roubar. Então, você já tem uma conotação moral desse roubar, né? Roubar é certo ou errado? É errado. Ah, mas eu vou roubar no Robin Hood. Eu vou roubar dos ricos para dar para os pobres. Ou seja, a finalidade é boa, né? Puxa, então não posso. Se o fim é bom, então eu não posso roubar? Não, porque o ato de roubar, o objeto roubar, já é mal em si. Por isso que também a gente fala assim que o fim não justifica os meios. Na verdade, para esse fim, vale qualquer meio, vale qualquer, né, ação que eu faça para atingir esse fim. Não, não é verdade. No fim, não justifica os meios. Muitas pessoas, elas pensam que o fim sendo bom, então tudo bem. Então aquela ação é boa, se o fim é bom. Não, não basta o fim ser bom. O objeto tem que ser bom. A igreja, ela vai dizer que existem objetos intrinsecamente maus. Intrinsecamente maus. Que nada justifica qualquer ação quando esse objeto é realizado. Né? Objetos intrinsecamente maus. Por exemplo, o aborto. O aborto é intrinsecamente mau. Né? Então, nada vai justificar você fazer o aborto. Nada, nenhum fim, nenhuma circunstância. Blasfemar, xingar a Deus. Nada vai justificar blasfemar. O adultério. Nada justifica o adultério. Né? Nenhum fim, nenhuma circunstância. Então, isso é importante. Sabe que existem até teólogos que vão dizer outra coisa sobre isso. Vão dizer, principalmente com relação à finalidade. Se a finalidade é boa, então se justifica, né, o caminho que você passa para chegar naquela finalidade. Ou que o pecado mortal, ele só é mortal se você se afasta, assim, a tua opção fundamental deixa de ser Deus. Se a minha opção fundamental é Deus,
As coisas pequenas no meio desse caminho não são pecados graves, né? Ah, eu estou voltado para Deus, eu quero Deus, mas se eu abortei, então isso não é grave, porque eu tenho opção fundamental para Deus, né? Ah, minha opção fundamental é para Deus, mas se eu cometi um adultério, então isso não é grave. O adultério não é grave porque o grave seria você tirar a tua opção fundamental para Deus. Se a tua opção fundamental for para Deus, então não vai ser um ato que vai, vamos dizer assim, romper a tua ligação com Deus. Como é que um ato tão pequeno, de um momento, de um instante, pode te afastar totalmente de Deus? E a igreja vai dizer que sim. Deus vai ensinar que sim, né? De que não é porque o meu fim, e até é um engano isso dizer, né? Que a minha opção é para Deus, é para Deus, e aí eu cometo algo grave aqui e não é grave, não. Se a tua opção é para Deus, você não vai cometer essa realidade grave. Claro, nós somos fracos e tudo isso, e vamos querer continuar nesse caminho, né? Mas um ato mal, eu ofendo gravemente a Deus. A igreja vai ensinar isso. Quando aquele ato é mal, aquele objeto, perdão, é mal, né? A ofensa é grave contra Deus, mesmo que a minha opção continue sendo ainda para Deus, né? Deus vai querer que nós nos reconciliemos com Ele depois de ter realizado esse esse objeto mal, né? Ou essa ação má. Algumas coisas nós dizemos assim, que são indiferentes, né? São ações indiferentes. Mas, na verdade, na prática, não há nenhuma ação indiferente. Por exemplo, você fala assim, cantar é bom ou é ruim? Né? Puxa, né? É até bom, né? Ou, não sei, passear, é bom ou ruim? Né? Indiferente. Então, pode ser indiferente, pode ser bom, pode ser ruim. Mas na prática, é sempre bom ou ruim, porque sempre é por algum motivo que você está fazendo aquilo, por alguma razão, e aquele motivo pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então, por exemplo, cantar. Você fala assim, cantar é bom, né? Não é verdade? Só que eu estou cantando no meio do trabalho e atrapalhando as pessoas, né? Então, aí já não vai ser bom, né? Por quê? Porque a circunstância, você tem que olhar o objeto, o fim e as circunstâncias, né? Ah, passear. Passear é bom? Ah, passear é ótimo, né? Só que você pode estar passeando em vez de estar trabalhando. Você tinha que trabalhar naquela hora e você está passeando. Então, aquele passeio não vai ser bom, não é? Não está correto você passear naquele momento. Muito bem, então essa é a questão do objeto, né, da moralidade. Agora, as circunstâncias. As circunstâncias é tudo aquilo que envolve aquela ação, né? Em latim, circunstare é estar em redor, ao redor. Tudo aquilo que está ao redor daquela ação. Então, exemplos de circunstâncias. Quem pratica aquela ação? Quem é que fez aquela ação? Por exemplo, peca mais gravemente quem, tendo autoridade, dá mau exemplo. Aquela pessoa tem autoridade e está dando mau exemplo. É mais grave isso do que alguém que não tem autoridade. É mais grave um pecado contra o sexto mandamento que seja cometido por uma pessoa casada. É uma pessoa casada que comete um adultério é mais grave do que uma pessoa que não está casada e comete o adultério. Ambos são graves, mas o fato de estar casada leva consigo uma gravidade maior. Então, quem pratica a ação? Que coisa? Trata-se da qualidade de um objeto. Então, por exemplo, o roubo do quê? De que você, o que você roubou?
Ah, eu roubei um chiclete. Ah, eu roubei um cálice da igreja. Opa, isso aí já é bem mais grave, não é verdade? Então, o que que você roubou? A coisa, né? Ou a sua quantidade. Então, se chega uma pessoa na confissão e fala assim, padre, eu roubei 5 chicletes. Isso é pecado grave, padre? Muito provavelmente não, né? Você não está causando um dano grave, né, para o dono daqueles 5 chicletes, né? Agora, se você roubou já mil chicletes, aí, opa, então o próprio sacerdote é que vai ter que avaliar lá. A igreja não fala, ó, passou de tantos é grave, não passou. O sacerdote é que tem que avaliar lá na hora a gravidade de acordo com a quantidade e a pessoa lesada, né? Então, você pode tirar pouco de alguém, mas aquele pouco representa muito para ela, para que você lesou, né? Então, aí vem, a gravidade pode ser maior ou menor também. Onde você cometeu aquilo? Por exemplo, um pecado cometido em público é mais grave pelo escândalo que provoca. Então, é mais grave algo que é público do que não sendo público. Então, onde você cometeu esse pecado? Onde você fez esse pecado? Com que meios você realizou aquela ação? Eu roubei, mas eu roubei na moral. Cheguei lá e na moral, falei, passa aí na moral, né? Agora, o ladrão, ele pode ir lá e tá com uma arma, né? Então é mais grave, né? Porque ele está ameaçando de uma maneira mais séria, ele pode até atirar, né? Então, castigar um filho, você pode castigar aquele filho, com que meios você castigou, né? Eu castiguei beliscando, né? Puxando a orelha, ou eu castiguei já, né? Pegando o chinelo e, né? E, enfim, né? Exagerando ali naquele castigo e tal. Depois, o modo como se realizou o ato, por exemplo, se houve fraude ou engano, se utilizou de violência ou não, o modo como foi realizada aquela ação. Depois, quando se praticou a ação, visto que o tempo influi, por vezes, na moralidade. Por exemplo, eu comi carne. Comer carne não tem nenhum problema. Só que eu comi carne na Sexta-feira Santa. Então aí já é pecado, porque, né, a igreja preceitua a abstinência de carne na Sexta-feira Santa. Então, o tempo, né, o dia também influi na moralidade. Que dia que foi que você fez isso, né? Então, qual que é a influência das circunstâncias na moralidade? Então, as circunstâncias, elas atenuam a moralidade do ato e agravam. Dependendo das circunstâncias, aquele ato se torna mais atenuado ou mais grave. E há circunstâncias que acrescentam outras conotações morais a esse ato, nós dizemos assim. Por exemplo, atuar sobre o impulso de uma paixão pode, dependendo dos casos, atenuar ou agravar a culpabilidade. Insultar é sempre mal, mas insultar um semelhante é menos grave que insultar uma pessoa doente. Bom, vamos dando continuidade. É um tema que não é tão simples assim quando a gente vai esmiuçar aqui, né? Por exemplo, só as circunstâncias de ver, entender melhor o que eu acabei de dizer e tal. Mas vamos ficar no básico, que é o que interessa, né? Que a moralidade depende dessas três realidades e que as circunstâncias, de modo geral, elas agravam ou atenuam. Por isso que quando a pessoa vai se confessar,
é importante que ela fale as circunstâncias, né? As circunstâncias daquela ação. Né? Por exemplo, eu discuti com meu marido, mas você discutiu com teu marido na frente dos teus filhos? Ou não foi na frente dos teus filhos? Eu discuti com meu marido, mas xingando, gritando, né? Com agressões físicas ou não, né? Então, são coisas que é importante falar para você saber melhor a moralidade, né? E, por fim, a finalidade. Então, a finalidade é o que nós sabemos, é a intenção que a pessoa tem em praticar o ato. Então, o que nós podemos dizer com relação à finalidade? Que se o fim é bom, junto com o ato bom, então aquela ação vai ser boa e as circunstâncias elas vão tornar aquela ação melhor ainda ou não tão boa assim, tá? Então, o ato, então, para já o que nós falamos é que o ato precisa ser bom para aquela ação ser boa. Perdão, o objeto, né? O objeto precisa ser bom. E se o fim for bom, então aquela ação realmente é boa e pode ser melhor ou não de acordo com as circunstâncias. Quando o objeto é em si indiferente, o fim transforma-o em bom ou mal. Então vamos imaginar, torcer para o Palmeiras, é bom ou ruim? Né? Então, aí vai depender do fim desse torcer para o Palmeiras, né? Eu vou torcer para o Palmeiras na frente do corintiano, lá para provocar o corintiano. Aí, né? O torcer para o Palmeiras em si é indiferente, só que para mim já não é tão indiferente assim. Eu já acho que é uma coisa boa, né? Mas enfim, a gente fala aí dos objetos indiferentes e o fim dando já uma moralidade, né? Se o fim é mau, né, junta nova malícia a um ato mau em si. Então, piora mais ainda, né? Se aquele ato, ou aquele objeto já é ruim e você coloca um fim ruim, vai piorar mais ainda. O fim bom de quem atua nunca pode converter em boa uma ação má em si mesma. Então, aquilo que eu já falei, né? De que não é porque o fim é bom que aquela ação vai ser boa. Bom, o primeiro aspecto da moralidade é dos atos humanos. Aí você já tem novos elementos para vocês pensarem sobre os atos que vocês realizam, né? O objeto, o fim e as circunstâncias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a liberdade. O que é a liberdade? Então, nós falamos que o ato ele é bom ou ruim se há liberdade, se é uma ação livre do ser humano. O que é a liberdade? Precisamos entender um pouquinho melhor isso, né? Então, a liberdade nós definimos assim, olha só. São Tomás de Aquino, ele define a liberdade nesses termos. A liberdade é a autodeterminação ao bem. O que significa isso? Olha só, São Tomás, ele vai dizer algo que é muito interessante. E a igreja, toma isso como, assim, a, a doutrina certa, né, sobre a liberdade. Ele está falando de autodeterminação e ele está falando de bem. Autodeterminação ao bem. Então, eu sou livre quando eu me autodetermino, eu posso eu mesmo me determinar, eu posso eu mesma escolher.
né? Só que ele não fala assim que eu posso escolher entre o bem e o mal. Ele fala que eu livremente escolho o bem, porque a liberdade autêntica é a de fazer o bem e não de fazer o mal. Então, no fundo, essa definição de São Tomás de Aquino, ele está falando da liberdade boa, da boa liberdade, da liberdade que deveria ser a liberdade de todos nós, que eu posso fazer o bem, eu sou livre para fazer o bem. E eu posso fazer essa ação que é boa, eu posso fazer a outra ação que também é boa, eu posso. Então, é dentro de um leque de escolhas que eu tenho, por isso eu sou livre. Primeiro, eu sou livre para fazer ou não fazer o bem. E depois, eu sou livre para fazer este bem, ou fazer aquele outro bem, ou fazer aquele outro, fazer aquele outro. Não é? Então, essa consciência de que nós escolhemos o que nós queremos é a liberdade. Né? Eu tenho consciência de que eu escolho as minhas ações. Eu não sou determinada pela natureza, não sou determinada pelas circunstâncias. Por exemplo, o marxismo, ele, ele vai estabelecer uma lei na história, que a história ela segue uma lei, que é a lei da luta constante entre o opressor e o oprimido. Então, sempre que você vai estudar um período da história, você vai ver que lá vai ter, né, uma classe que é opressora e tem uma classe que é oprimida. Aí depois dessas duas classes, elas vão entrar em choque, em guerra, e vai ter a síntese, tese, antítese e síntese. Aí vai gerar uma nova situação daquela sociedade. Aí depois de novo vai surgir, né, o opressor, o oprimido e tal, e aí vão entrar em confronto e tal, e vai ter a síntese e tal. Então ele está estabelecendo uma lei na história, uma lei. Mas será que dá para ter lei na história? A história tem leis? Não parece muito, na verdade. É lógico que pode ter uma constante e tal. E por que que a história não pode ter leis, como tem a biologia, a física? Porque a história é regida por seres humanos, né? E os seres humanos são livres. Você pode estar sendo oprimido e você não vir a necessidade de realizar uma guerra diante dessa opressão. Você pode encontrar outros meios, você pode, enfim, o ser humano né, tem uma riqueza muito grande, né? Então, essa liberdade de escolha, e aí sim, lógico, como nós somos criaturas falíveis. São 8h52. Perdão. Como nós somos criaturas falíveis, né? Então, vai ter essa opção entre o bem e o mal. Mas não é essa a liberdade autêntica. A minha liberdade autêntica é de amar a Deus. Eu sou livre para amar a Deus, eu sou livre para fazer o bem, eu sou livre para amar. Mas, infelizmente, nós temos essa possibilidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Então, só as ações livres é que são passíveis de moralidade. Por exemplo, eu tive um sonho terrível, terrível, essa noite, que no sonho, eu matei 50 pessoas. Estou brincando, eu não tive esse sonho. Mas vamos imaginar que vocês estavam, padre, você chega na confissão lá, padre, nossa, preciso me acusar, preciso me confessar. Nossa, eu tive um sonho terrível e tal, e no sonho eu fiz isso, eu acordei tão mal, e não sei o que, então. E aí, o que o sacerdote vai falar? Minha filha, meu filho, fique tranquilo, né? O sonho nunca é pecado, porque você não tem plena advertência, você não tem o exercício da tua liberdade naquele momento, né?
Agora, pode ser pecado o fato de você preparar aquele sonho, né? Preparar, vamos ver se eu sonho com esse negócio aí, né? Aí você foi um pouco culpada de ter esse sonho ali, né? Mas não pelo sonho em si, mas pelo fato de você ter feito algo ali anterior com toda a liberdade que propiciasse aquele sonho, né? Então, é só quando você tem advertência e um bêbado. O bêbado tem liberdade? Tem o uso das suas, dos seus atos, né, de liberdade? Tem? Não tem, mas ele é culpado de se tornar bêbado. É, Então, por isso, ele vai ser culpado de todos os atos ruins que ele cometer sendo bêbado, né? Então, a culpabilidade está ali no começo, né? De permitir que isso acontecesse. Por isso que a igreja fala que é pecado grave embriagar-se, né? Embriagar-se é pecado grave, porque a partir do momento que você está embriagado, você pode cometer ações muito graves. assumir o risco, né? Exatamente, exatamente. Então, agora eu vou falar sobre a lei moral natural. O que que é a lei moral natural? É essa lei que está inscrita na nossa alma, no nosso coração. Tem uma lei inscrita dentro do nosso coração? Ou isso é cultural? Não, depende da cultura. Então, a modernidade, né, as pessoas que não querem admitir Deus na sua vida, elas vão tentar justificar tudo sem Deus. Então, aqueles estudiosos aí, sociólogos, vão estudar os tipos de sociedade para ver tipos de sociedade onde é normal, não sei, acontecer tal coisa, os filhos matarem os pais e tal. Não, é porque isso aí é cultural, naquela cultura, né, aquilo fazia parte e tal. Ou aquela sociedade que não tem nenhuma religião, então, puxa, a religião é uma coisa cultural, né? Ela foi criada e não sei o quê, né? Então, todas essas pessoas que querem justificar as ações humanas com, enfim, o surgimento de uma tendência ou de uma postura, mas que aquilo não vem da natureza. Então, hoje, se você fala que existe uma natureza humana e que essa natureza tem uma moralidade, você é achincalhado, né, nos meios intelectuais, né, na filosofia, né, enfim, nos grandes, as ciências humanas e tal, no direito, por exemplo. Nossa, estudar o direito natural. O direito natural é raríssimo nas pessoas que admitem que há uma natureza humana e você, então, vai ter todas as consequências dessa natureza, o direito natural. Então, não é nada. Isso aí hoje é execrado, execrado. Por quê? Porque é justamente essa postura contra Deus. Que eu não, se eu admito que eu tenho uma natureza humana, eu já vou ter que admitir outras coisas, né? Eu já vou ter que admitir que o certo e errado é para todo mundo, né? É para todo mundo, né? Não é cultural, não é, né? E então, o que que a igreja diz, né? Ela diz que todos nós temos uma alma, que é uma alma humana, e que a gente chama na filosofia de natureza humana. A natureza humana, o que que faz com que cada um de nós sejamos semelhantes entre nós? Porque todos nós temos uma natureza, que é a natureza humana. E essa natureza humana, ela é de uma forma determinada, né? E justamente por isso ela tem uma moralidade, né? A gente diz na filosofia que o ser implica no dever ser. Então vamos explicar isso. Vamos imaginar, ó,
O passarinho, ele tem um ser, não tem? Que é o ser do passarinho. Então, o passarinho, né, ele vai ter um dever ser, ou seja, ele vai ter uma ética do passarinho. Porque o passarinho é passarinho, então tem uma ética para o passarinho. O elefante, ele vai ter uma outra ética, que é a ética do elefante, né? Se bem que o elefante não tem liberdade, como a gente tem, né? Depois eu vou matizar isso aí. O passarinho também não, né? Mas o homem, pelo fato dele ser quem ele é, ele vai ter uma ética. Por exemplo, a gula. Vamos pensar assim: o que é gula para o ser humano, né? Então, se você dá um hambúrguer para o passarinho, coitado, pode ter morrer, né? Vai ter uma congestão ali, vai, né? Não vai aguentar 2 minutos, né? Entrocha um hambúrguer para o passarinho. Então, tem uma ética que, quer dizer, o dever ser dele é isso, quer dizer, o alimento dele tem que ser muito menor do que um hambúrguer, né? Agora, um hambúrguer para o ser humano, ok, né? Um hambúrguer para o elefante, ele nem cheirou aquilo, né? Quer dizer, foi só um cheirinho, assim, né? Uma coisinha de nada, né? Assim, já alimentei o elefante. Coitado do elefante, você tem que dar muito mais do que um hambúrguer para ele. Agora, 10 hambúrgueres para o ser humano, assim, caramba, eu acho que eu pequei por gula. Eu acho que eu pequei por gula, porque eu exagerei, porque a minha natureza ela é assim, e ela tem uma limitação, e ela tem uma ordem. Então, se eu vou contra a minha natureza, eu estou pecando, porque o pecado é ir contra a natureza. Interessante isso, né? O pecado, ele não é algo que a igreja, que Deus tira da manga, né? Olha, isso aqui é pecado, gente. É como se a igreja, a cada ano, ela instituísse novos pecados. Então, espera aí que 2022 virão novos, hein? Novos pecados. Em 2022, a igreja parece que ela vai dizer que tomar leite é pecado. Então, é só para complicar a nossa vida. Não. O que é pecado o que Deus considera pecado é aquilo que vai contra a natureza. São Tomás, ele dizia assim, que o bem é o que convém à natureza. E o mal é o que não convém à natureza. Interessante, né? Então, por isso São Paulo ele fala assim: posso tudo, mas nem tudo me convém. Ah, eu posso tudo, eu posso dirigir, pegar agora a Raposo Tavares e a 200 por hora? Pode, você pode. Mas o que você vai dizer para essa pessoa? Não convém. Né? Você conhece a Raposo Tavares? Você não sabe que tem umas curvas lá, né, que se você for a 200 por hora, você não vai conseguir fazer aquela curva, né? Ah, mas eu quero ser livre, eu quero ir na contramão. Eu posso? Pode, pode, só que não convém. Não convém, né, você ir na contramão, né? Como aquele fulano que estava na contramão e o único lá que estava na contramão, e ele ouve o rádio, liga o rádio e fala assim: olha, um maluco andando na contramão, tomem cuidado, um maluco andando na contramão. E aí o maluco falou assim, velho, um só? Tem um monte andando na contramão. Ele achava que ele é que era o certo, os outros é que estavam errados, né? Então, eu posso agora fazer um esporte radical. Hoje eu quero fazer um esporte radical. Vai fazer um sol tão gostoso que eu vou subir lá no último andar do prédio e vou me jogar batendo as asas, as minhas asas, que são os meus braços aqui, né? Vamos fazer um esporte radical. Vamos lá, vamos. Posso fazer? Pode. Você é um ser humano, você é livre. Só que não convém. Se você fizer isso, você vai se esborrachar. Ah, mas e se eu fosse um passarinho? Se fosse um passarinho, seria a coisa mais deliciosa do mundo,
você, lá do alto do prédio, né, se jogar ali e começar a voar e contemplar toda a beleza que tem lá de cima, né? Então, pelo fato de eu ser um ser humano, eu tenho uma ética, né? E e a forma como nós somos feitos foi Deus quem nos fez. Ele é que deu a forma para nós, né? Porque Deus, ele nos criou de um jeito para determinado fim, né? Ele nos criou desse jeito que nós somos, com inteligência, vontade, liberdade, capacidade de amar, né? E nos deu essas circunstâncias que são o nosso corpo, as limitações do nosso corpo e tudo isso, né? Então, tudo isso vai estabelecer uma ética, né? Que é de acordo com como eu sou e de acordo com a finalidade que Deus colocou em mim. Qual a finalidade que Deus colocou em nós? Amá-lo e amar o próximo, né? Amar a Deus e amar o próximo. E um dia poder viver junto com Ele no céu. Então, esse é o fim do homem. Então, tudo aquilo que te leva para esse fim é bom. Tudo aquilo que não te leva para esse fim é ruim, né? Então, sempre que numa ação eu não amo uma pessoa, é uma forma de desamor, aquilo é algo ruim. Porque eu não fui feito para isso, eu fui feito para amar, para fazer o bem, né? Então, isso faz parte da minha natureza. Então, nós dizemos assim que está plasmado na nossa natureza a moralidade. Nós já nascemos com ela impressa no coração. Não é nada, não é cultural. Podem ter coisas culturais, por exemplo, a moda, se eu vou me vestir desse jeito, eu vou me vestir... Então, isso é indiferente, vamos dizer assim, até determinado ponto, né? Se ela não vai provocar, se não... Mas, em geral, a moda, né, sendo boa, né, pode ser qualquer uma, né? Isso é indiferente, isso é cultural. O cabelo, como é que eu vou deixar o cabelo? Se o cabelo agora é curto, se o cabelo não sei o quê, né? São coisas culturais, indiferentes, né? Agora, a moralidade já não. Não é cultural, sempre vai ser a mesma, né? O homem de 2.000 anos atrás e 5.000 anos, né, o que ele fazia é a mesma coisa, né, quando eu vou julgar se aquilo foi bom ou foi ruim. Interessante, né? Temos que parar por aqui. Na próxima aula continuamos. Quero explicar um pouquinho mais ainda sobre isso, sobre a lei moral natural, já do ponto de vista de Aristóteles. Nossa Senhora, Aristóteles, ele é um gênio, né? Então ele vai dizer assim que toda ação humana, ela tem 4 causas. 4 causas. Uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Então vamos falar rápido aqui, só para fechar isso, né? Então, olha só que coisa, né? Aristóteles, ele concebeu, essa é uma verdade mesmo que nós tomamos até hoje. Todas as nossas ações, elas têm 4 causas. Todo ser inteligente, ele tem 4 causas quando realiza uma ação. Por exemplo, qual que é a causa final de vocês ao assistir essa aula? Aprender a doutrina, não é? Qual que é a causa eficiente? Ó, quem vai fazer isso, né? Vamos dar o exemplo da Pietà, que a gente gosta, quando a gente dá aula de filosofia, eu pelo menos aprendi através do exemplo da Pietà e do Michelangelo, né?
Então, o Michelangelo, qual a causa final ao fazer a Pietà? Né? É construir a Pietà. Qual o meu objetivo dessa minha ação? Fazer a Pietà. Né? Qual é a causa eficiente? É ele. Ele é que vai talhar, né? Vai pegar lá a talhadeira. Também a gente pode falar que a causa eficiente é a talhadeira, ou tudo aquilo que vai realizar aquela ação. A gente chama de causa eficiente. Né? Depois, causa material é aquilo que vai te propiciar realizar aquela ação. Então, é o mármore. Se não houvesse o mármore, você não realizaria aquela ação. Então, a gente chama isso de causa material, aquilo que está te dando condições para você realizar aquela ação. Também, a gente pode chamar de causa material a vida do Michelangelo. Se o Michelangelo tivesse vida, ele não poderia realizar essa ação. Tudo aquilo que está sustentando para eu realizar aquela ação. Né? Se não houvesse aquilo, pode ser tanto coisas materiais mesmo, como o mármore, mas também como a vida dele, né, a saúde dele naquele dia, naqueles dias, para poder realizar aquela obra. Então, a gente chama isso, o que está debaixo, sustentando a causa, é a causa material. E a causa formal é a forma que eu vou dar àquela estátua. Né? Vou dar essa forma aqui a essa estátua. Né? Vai ser a Pietà, com Cristo no colo de Nossa Senhora. Né? Então, por exemplo, aqui agora, né? A minha aula que eu estou dando, qual a causa final? Ensinar a doutrina para vocês. Causa eficiente. Sou eu que estou ensinando para vocês. Causa material. Tudo aquilo que está permitindo eu ensinar isso. Né? O computador, a internet, o catecismo que eu estou utilizando, né? Tudo isso pode ser causa material. E a causa formal é a forma como eu estou dando essa aula, né? Estou dando essa aula seguindo aqui um roteiro, que é o roteiro do catecismo, junto com vocês, né? Uma aula, enfim, presencial, online, mas com pessoas aqui interagindo e tal. Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Cumprir essa finalidade. Então, essa é a forma, a causa formal. Espetacular, né? E ele dizia assim que a causa final, de alguma maneira, ela fica impressa na realidade. Por exemplo, vamos imaginar que vocês nunca viram uma maçaneta na vida. Quando vocês olham para a maçaneta, nós que somos seres inteligentes, nós vamos perceber a finalidade dela, de alguma maneira. Vocês vão ver, puxa vida, isso aqui acho que deve servir para abrir a porta. Né? Vamos ver? Vamos. Ah, nossa, é verdade. Serve para abrir a porta. Né? Essa maçaneta. Interessante. Então, de alguma maneira, está ali, né, a causa final. Por isso que eu enxergo naquilo a finalidade. Então, da mesma maneira, quando Deus nos fez, de alguma maneira, essa finalidade está impressa em nós. A finalidade fica impressa naquela realidade, né, feita, né? No caso aqui nós, né? Então, por que a lei moral natural está impressa dentro de nós, né? Uma das explicações é essa, porque a causa final que está aqui, né? Por que Deus nos fez e para quê? Então está aqui impresso dentro de nós. Né? E outra explicação é porque Deus mesmo coloca ali, né, dentro de nós, essa lei moral natural, para que a gente, né, tenha esse parâmetro, né, de ação, de realização e tudo, né? Os animais, eles têm uma causa final. Eles têm uma finalidade, eles têm um objetivo, né? Que é viver de acordo como Deus fez. Né? E eles vivendo de acordo como Deus fez, eles estão dando glória a Deus.
né? Então, a borboleta lá, né, realizando a sua vida lá e tal, ela está dando glória a Deus, né? O passarinho, as flores, as plantas e tal. O homem, como ele é livre, se ele realiza aquilo pelo qual ele foi feito, ele dá glória a Deus. Se ele não realiza isso, ele não dá glória a Deus. Muito bem. Estou vendo que a Adriana está olhando para o infinito, ou seja, ela deve estar pensando não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Tô. Padre, bom dia, gente. Cheguei um pouquinho atrasada, fiquei um pouquinho no escuro aqui. Padre, eu tenho muita dificuldade de tomar decisões. Sim. Né? Principalmente decisões de ordem prática, decisões de trabalho, financeiras, né? No momento que a gente está, e etc. Eu estava pensando se eu poderia usar Aristóteles. Claro. Claro. Analisando as circunstâncias daquilo que eu tenho que fazer nesse momento. Por exemplo, eu tenho que optar agora, porque eu fico pensando, todas as minhas respostas eu vou na Bíblia, sabe? Mas daí eu me confundo um pouco, porque, né, o mundo é enganoso mesmo. Então, eu pego uns trechos e digo assim: o homem tem que planejar muito bem a sua casa, porque se ele não planejar, ele começa a fazer a casa e no final ele não vai ter dinheiro. Eu não sei falar como está na Bíblia. Isso, mas é isso mesmo, né? Ele vai ser envergonhado porque ele não conseguiu terminar. Então, situações de ordem práticas, de ordem que você tem que ter sabedoria, como é que você vai saber agora, se você tem uma família, o que teu filho vai precisar agora, o que você, não é no meu caso, mas estou dizendo, tudo a gente fica pensando, eu não sei se todo mundo é como eu, mas eu penso, todos, será? Sim. Eu penso demais, e assim, e aí, eu confundo com procrastinação, eu confundo um pouco com medo, eu confundo um pouco, deixa a minha vida me levar, esse tempo que eu deixo para Deus me orientar e para eu me orientar a partir dos instrumentos que eu tenho, tudo isso, entendeu? Então, eu estava pensando se Aristóteles, usando isso na minha vida prática. Na tua vida prática, Aristóteles vai te ajudar mais concretamente ainda. Nesse livro que ele escreveu, que se chama Ética a Nicômaco, onde ele vai analisar onde está a felicidade humana, e ele já vai analisar essas coisas que desde sempre o ser humano procura, e ele vai chegar à conclusão de que aí não está a felicidade, prazer, o poder, né, a fama, e ele vai chegar à conclusão que nada disso pode ser a felicidade humana, e que a felicidade humana, ela está em algo, tem que estar dentro de nós e estável. E ao mesmo tempo tem que ser algo estável. Então ele vai dizer que a felicidade humana está nas virtudes. Olha só, Aristóteles é demais. A felicidade humana está nas virtudes. E aí então ele vai fazer um tratado sobre as virtudes. E aí ele vai estabelecer as 4 virtudes que ele vai chamar de cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E a virtude da prudência é justamente essa que está falando a Adriana. O homem prudente é aquele que toma a melhor decisão em cada circunstância. Então, é uma virtude isso. Você vai adquirindo essa virtude cada vez mais, a virtude de tomar decisões boas, né? E para isso, e aí tem os componentes das virtudes da prudência. Tem lá isso, a análise das circunstâncias, a memória do passado, você tirar a experiência do passado, saber prever de alguma maneira o futuro. Tem os elementos da virtude da prudência. E o prudente não significa, porque na nossa linguagem a gente pensa que o prudente é que ele vai devagarzinho. Né? Seja prudente no trânsito. Então,
não passa, não coloca a marcha na terceira, só vai até a segunda. Não, imagina uma pessoa que foi acidentada, você está ali, viu, você vai pegar aquele homem acidentado, aquela mulher, vai levar para o hospital. O prudente é tomar a melhor decisão nessa hora, ou seja, acelerar tudo que você pode para chegar no hospital o mais rápido possível, para fazer a melhor coisa que você deveria fazer nessa hora. Mesmo se você tiver que pegar contramão e tudo mais, a medida prudente para você realizar esse fim sem causar danos aos demais e tal. Então, a prudência não é você ir devagar, né? Demorar, uma pessoa prudente demora para tomar decisão, não. É tanto errado pensar muito quanto pensar pouco. Então, a pessoa impetuosa, ela não é prudente, e a pessoa extremamente cautelosa não é prudente. A pessoa que fica lá procrastinando e tal também não é prudente. Então, tem a medida certa Então, nas decisões. É, Padre, e também, assim, eu percebo num mundo tão barulhento, que a gente, né, a modernidade, seja com rede social, e tá todo mundo também angustiado com as crises, e, enfim, o silêncio também é muito importante para a gente poder desenvolver, para quando tiver uma ação que exige da gente, né, porque tá um barulho muito grande, né, então, às vezes, a gente, esse recolhimento, esse silêncio, para a gente tentar ouvir mais Deus, também é muito importante, né, Padre, porque no meio desse turbilhão, dessa coisa toda, fica mais difícil a gente também, né? Com certeza, senão você não tem esse tempo para refletir e ouvir a voz de Deus, né? Então, e aí você acaba sendo uma tábua levada por uma enxurrada, né? Vai sendo levado, Padre, né? posso fazer uma pergunta? Sim. Aristóteles, ele também deu início à teoria das virtudes teologais, ou isso foi posteriormente com São Tomás? Não foi com São Tomás, foi antes, né? Mas não foi com Aristóteles. Aristóteles, ele não concebia, ele demonstra a existência de Deus, Aristóteles, só que o Deus, para Aristóteles, ainda não era, não tinha, Aristóteles ainda ele não tinha formulado, ele não formulou o conceito de pessoa. Pessoa. Então, como nós hoje, né, por exemplo, Ele Deus é uma falava da alma pessoa. humana, né? Ele falava que Deus é um ser inteligente, né, que governa tudo, né? Mas ele não concebia assim como uma pessoa que você pode se relacionar com ela. Ele não enxergou isso, ele não chegou a isso, porque não tinha ainda, né? ninguém é perfeito. A ideia de mas para mim, nossa, ele para mim foi o maior gênio Ah, sim. de todos os tempos. É impressionante o que o Aristóteles fez e contribuiu para a nossa cultura, para a nossa ciência. Ciência humana, todos os sentidos. Posso fazer agora uma outra pergunta, agora relacionada à aula? Sim. Padre, se o senhor diz que a liberdade, a autodeterminação ao bem, por que só as ações livres são passíveis de moralidade? Porque a moralidade eu vou analisar se ela é boa ou má, mas se a ação livre é sempre boa, o que eu vou analisar, né? Não. Quer dizer, não é que a ação livre é sempre boa. A autêntica liberdade é ir para o bem, né? Tá. Quer dizer, o Aristóteles, ele podia ter determinado, ele podia ter definido assim, o São Tomás, autodeterminação ao bem ou ao mal, né? E aí, mas só que ele fala assim, não, porque isso não é próprio da natureza humana. O próprio da natureza humana é procurar o bem. Por isso que ele fala que a autodeterminação ao bem, né? Porque, então o homem tanto faz se ele vai para o bem ou vai para o mal. Ele é livre. Então a liberdade é isso, é fazer o bem ou fazer o mal. Não, a liberdade autêntica não é fazer o mal, é fazer sempre o bem. No fundo é isso. E fazer o mal é o quê, padre? Eu fiquei com essa dúvida também. E qual a diferença? Será que aí que entra o livre-arbítrio? Qual a diferença da liberdade para o livre-arbítrio? Deixa eu só interromper um pouquinho. Eu ficava indagando muito isso. Eu pedia, mas por que Deus permite que tal pessoa mate uma criança? Aí eu entendi
Aí eu entendi que o pressuposto da liberdade, do amor, não existe amor sem liberdade. Então, se Deus nos ama totalmente, ele tem que dar a condição da gente escolher. Não é isso, padre? Não existe amor sem liberdade. Por isso que Deus dá essa condição para a gente. Não, não é tão assim. Por quê? Porque Deus, ele é a liberdade, ele é o amor infinito e ele nunca, nunca vai fazer o mal, né? Não, não tem como Deus fazer o mal, porque Deus, o bem e o amor é uma coisa só, né? Então, mas eu poder Então, escolher entre o amor... Isso aí já é pelo fato de sermos criaturas, né? Então, nosso ser não é perfeito, né? Então, nós temos a possibilidade de não escolher o melhor caminho, né? Então, Deus sempre vai escolher o melhor caminho. Não, Sempre. Deus. Mas Mas nós. Por isso que ele deu a liberdade. Ele deu por algum motivo a nossa liberdade, o nosso sim, livre-arbítrio, porque ele nos ama. Sim, exatamente. Imagina se nós não tivéssemos liberdade, seríamos uma marionete, né? Não é verdade? Não teríamos a alegria de ser quem nós somos, de ter a nossa personalidade, de construir a minha personalidade, construir a minha história. Tudo isso é fruto da liberdade, né? Eu interrompi, desculpe. Pode continuar, que eu adorei as duas perguntas. Responda para a gente ouvir, padre. O que é que falava isso? O que é o livre-arbítrio? Eu não sei, eu não, esqueci a pergunta. O livre-arbítrio... A diferença da liberdade para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, quando o conceito livre-arbítrio é esse, né? A possibilidade de escolha. Então, as pessoas podem dizer assim, que você pode, na natureza humana, você tem essa escolha, você pode optar pelo bem ou pelo mal, né? Você pode optar pelo bem, quer dizer, em termos de possibilidade, né? Então, o livre-arbítrio também pode ser a possibilidade de escolha entre uma realidade ou outra realidade. Eu faço isso, eu estudo agora a doutrina, ou eu agora vou... Dormir. eu vou ler um livro, entendeu? Então, você tem você tem o livre-arbítrio, é isso, é que você tem capacidade de escolha. Você tem duas capacidades com a liberdade. A primeira, a de fazer ou não fazer. Eu sou livre de fazer ou não fazer. E depois você é livre de fazer isso ou fazer aquilo. Então, a gente chama de livre-arbítrio a capacidade não de fazer ou não fazer, mas a capacidade de escolher se eu faço isso ou faço aquilo. E teve mais uma pergunta, alguém fez mais uma, que foi ótima. Não, alguém fez aí, o padre não respondeu, foram duas meninas. Eu tinha ficado com a dúvida da liberdade para escolher o mal, porque São Tomás parece que dizia que era para escolher o bem, né? E Sim. o mal seria o quê? Não seria uma liberdade minha também de escolher? Uma má liberdade, né? No fundo seria isso, né? Um mau uso da liberdade. Tá, entendi. Obrigada. Mas, padre, só para terminar, então por que Deus dá a liberdade de uma pessoa matar uma criança? Por tudo isso? Não seria mais fácil ele não permitir? Aí Sim. a gente entra... Sim, então aí aquela explicação é um mistério aí, né? Aí é um grande mistério, né? O porquê que existe o mal, né? Então não tem explicação, eu tentava explicar algo inexplicável. A gente dá algumas explicações, mas a gente vai entender isso só lá no céu, né? Isso. Né? Mas algumas explicações que a gente dá é essa, né? De que, como eu dava numa outra aula ali, imagina se você tivesse um quadro, todo quadro, se não tivesse sombras, você não veria os objetos sendo ressaltados. Certo. Então, se não tem o escuro, não tem o bem. Se você, imagina aqui, Luz e sombra. Isso, você pode fazer o bem, né? Posso não fazer, eu sou livre de fazer o bem, eu sou livre de fazer esse bem, de fazer aquele, de fazer aquele outro. Mas aí Deus deu a capacidade também de ir para baixo, vamos dizer assim, né? E se eu, podendo ir para baixo, eu vou para cima, isso aqui tem mais mérito ainda.
Se não tivesse o poder ir para baixo, não teria tanto Ai, mérito fazer o bem, ótimo. Lindo. entendeu? Então, o fato, eu podendo fazer o mal, eu faço o bem, nossa senhora, então isso passa a ter um valor muito maior diante de Deus, o fato de fazermos o bem. E, por exemplo, se uma Eu pessoa não sou, pratica um adultério, né, padre? Ela está tão presa naquilo, não é liberdade isso. As pessoas pregam como se fosse liberdade. Não é. Ela está presa na carne, ela está presa numa paixão. Está muito presa, assim. Isso não tem nada, isso não é liberdade. E as pessoas, sou livre, faço o que eu quero, né? A liberdade, a única liberdade que existe é o amor. O amor liberta. A única realidade do ser humano que liberta é o amor. Fora isso, tudo escraviza. Tudo escraviza. Na verdade, você é livre de se tornar escravo. Eu sou livre de beber. Você é livre de se tornar escravo da bebida. Porque cada vez que você fica bebendo, você vai se tornando mais escravo da bebida e mais escravo. Então é uma liberdade absurda, né? Não é liberdade, né? É outra coisa. A liberdade de fazer o mal é a liberdade de você se escravizar. Porque a única coisa que você não se escraviza é o amor. Na verdade, as virtudes te libertam e os prazeres te aprisionam. Te escravizam. Por isso que diz que amar a Deus, que amar quando você ama, tem essa palavra, Deus é a própria liberdade. Porque quando você for para o caminho das virtudes e trilhar esse caminho da santidade, que é o que eu, estou correndo aí para tirar o atraso e para caminhar, isso me torna livre. Porque, puxa vida, você imaginou? Você é incapaz de desejar o mal, você só deseja o bem. Que é uma liberdade maior que essa. Você não fica preocupado com o teu dinheiro, com as contas que você tem que pagar, com coisas... Não é ser imprudente, não é isso. Mas é colocar Deus no lugar de Deus. Né, também. E outra coisa, e eu sou uma pessoa, gente, péssima para decidir, né? E eu sou muito insegura. Então, eu sou muito questionada na minha casa. Poxa, Adriana, quando é que você vai crescer? Poxa, mas eu pergunto, eu faço conta, eu volto, eu escuto todo mundo, eu tal. Aí eu já peco porque eu procrastino. Tá certo. Mas, e eu sou muito mansa também, eu vou ouvindo. Isso é péssimo. Todo mundo acha horrível. Mas, aí eu comecei a ficar ligando para as pessoas, é chato, porque daí você começa a incomodar as pessoas perguntando o que você deve fazer. Agora, eu sei que eu posso conversar com Deus e Nossa Senhora. Eu posso conversar. Então, eu chego aqui na minha casa, está falando dos silêncios, eu rezo muito. Tenho rezado muito. Muito não, muito pouco, porque ainda é muito pouco. Mas assim, e eu fico perguntando. Eu falo, Nossa Senhora, a senhora tem que falar comigo. Eu vou te ouvir. Eu estou pedindo. Deus, eu preciso saber se eu tenho que fazer isso. Meu pai e minha mãe morreram, não estão aqui, eu não sei, a gente não confia, às vezes a gente vive com uma pessoa há 20 anos e não sabe como ela é. Infelizmente, a gente tem que partir do pressuposto que algo é desonesto para depois ser honesto, porque se nós tivéssemos bom caráter e virtude, já seria meio caminho andado. Você imagina não ter ninguém que atrapalhe, que te deseje o mal? Você vai ter as doenças, você vai ter as mortes, já vai ter tantas mazelas, mas pelo menos você vai ter gente interessada no bem do outro e no seu próprio bem. Isso é ser livre. Então, depender de Deus e perguntar para Ele, eu aprendi. Isso mesmo. E que Deus fala, o que Ele mais quer é te mostrar o caminho do bem, o caminho correto. Que você essa orientação de Aristóteles para mim, se o padre falar que é algo que eu posso consultar, de Deus, já é um instrumento de Deus, é uma resposta de Deus à aula do padre, né? E essa conversa que a gente está tendo. Então, isso são os sinais, é a maneira de Deus conversar com a gente. Dá vontade de passar o dia aqui hoje. O dia inteiro aqui. Na minha vida, só tem lugar para isso hoje, gente, para esse tipo de conversa. Então, uma delícia, né? É muito bom. Obrigada, padre. Eu te amo, viu, padre? E outra coisa que eu quero te falar, o padre, quando faz esses gestos, me ajudam muito. Quando o padre explicou isso, que a gente tem condição de ir para o fundo e a gente vai para cima, a gente tem muito mais mérito, né? Fica muito claro. E quando Deus falou do eu,
Não sei se está me vendo dentro do quadro. Sim, sim, do casamento. Lembra a primeira vez quando eu estava péssima e o padre fez assim, quando você se envolve no eu não sei se... Faz aí. Isso. E você. Tá dando para ver. Isso é muito lindo, né? Porque quando você se preocupa com o outro, você esquece um pouco do seu problema. Então é você. Quem reclama muito dos seus problemas, basta se preocupar com o outro. E quando o padre me falou isso no início, eu fiquei um pouco revoltada. Assim, interiormente. É verdade, padre. Estou fazendo uma confissão aqui entre várias, publicamente. Porque o padre falava, se envolve com uma obra, vai ajudar. Eu dizia, puxa, mas eu já ajudo. Mas eu preciso agora me ajudar. Porque está faltando tudo. Está faltando uma pessoa, está faltando um filho, está faltando um lar, está faltando trabalho, está faltando... E aí eu entendi. Era algo muito mais profundo, né? Porque me emociona. Quando a gente acha que a gente está forte, a gente está fraco. E quando a gente acha que a gente está fraco, a gente está forte. Por isso que eu li a Bíblia inteira, e eu vou ter que ler tudo de novo, porque eu uso muito a palavra para me ajudar, né? E assim, é lindo, então eu quero te fazer uma gratidão. Que bom que você passou por aquilo e que você voltou para esse plano. Deus te queria tanto para ele que ele quase te levou, mas que bom que o padre continua aqui e obrigada por tudo que você faz. Você sabe que a Adriana é apresentadora. Que linda, Adriana. Ela tem jeito de apresentadora, não tem? Ela foi apresentadora do Faustão. Jura? Sabiam? Muitos anos, né? Muitos... Ai, não fala isso, padre, com essa cara de sono, que eu estou de pijama na parte de baixo. Mas eu vim correndo para fazer a aula. Mas já não estou muito mais preocupada com isso, mas precisa, né? A gente tem que se cuidar. Mas assim... Adriana Colim, é isso? Ah, que bacana, eu lembro de você. Que legal. E é muito lindo, sabe? O padre me ajudou muito, assim. Eu indico para todo mundo. O padre é maravilhoso mesmo. Né? Tem um remedinho chamado, ele fez o Tertium, mas tem o Padre Paulium, eu não sei como é que fala isso, porque é um remédio. Ai, meu Deus. Obrigada, padre. E ela tem um canal no YouTube, vocês podem conhecer o canal da Adriana lá no YouTube. Ah, eu vou ver, Adriana, como é que chama? É uma biblioteca virtual no início, eu tive seguindo a orientação também do Padre Paulo, eu tenho uma sobrinha chamada Letícia Colim, que é atriz. Então, o roteiro do meu canal foi muito das ideias do Padre Paulo, de eu perguntar para as pessoas a respeito das virtudes, do que era alegria, do que era felicidade, do que era amor. E a gente fazer uma roda de conversa, como a nossa agora, falando sobre esses temas, né, que são... Como que chama o canal? Vitais. É Adriana Colim Oficial. Tá. Só que isso não dá seguidores e nem dá audiência. Quando a gente fala de coisas, né, é leitinho para as crianças e carne para os adultos. Então, as crianças ainda a gente está engatinhando e essas coisas, nesse mundo que você falou, muito ruidoso e muito imediatista, as coisas de bastante importância talvez não sejam, sabe? As pessoas gostam daquilo que é mais fútil, mais banal, mas o YouTube é assim, o Instagram é assim. Ah, sim, o mundo está assim. Então é muito complicado você optar pelo que te faz bem ou pelo que na verdade não te dá muita projeção. Então esse canal agora, padre, eu até parei um pouquinho para ajustar as rotas no voo, em pleno voo, para a gente combinar as duas coisas, né? O que te projeta para você falar para o número maior de pessoas e o que também tem interesse do mundo que a gente está pandêmico, que é por isso que a gente está numa pandemia, justamente porque os nossos interesses não vão ao encontro ou vão de encontro aos interesses de Deus, né? Contrários. Sim, sim. A nossa evolução humana. Isso mesmo. Mas, padre, obrigada. Desculpa, gente. Eu falo demais. Já é um grande defeito. Fica com Deus. Boa semana para vocês, hein? Tchau, obrigada. Gratidão por vocês, pelas perguntas inteligentes, pela troca boa. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.